Olá, senhoras e senhores, estamos novamente em mais uma videoaula. Vamos continuar nossa discussão sobre as ciências do calor, né, a termodinâmica. Na videoaula anterior, nós vimos como é que se relacionava o calor recebido por um objeto, por um sistema, e como que o sistema variava a sua temperatura. A gente viu que se ele recebe uma quantidade X de calor, ele vai aumentar ou diminuir sua temperatura a depender da massa e do calor específico que ele tenha. Agora, nós precisamos entender como que esse calor se transfere de um corpo para o outro. Certo? Eu sei que para aumentar uma certa temperatura eu preciso de uma certa quantidade de calor, mas como é que eu recebo esse calor? Como é que o objeto recebe esse calor? Será que ele recebe todo de uma vez só? Ele vai receber aos poucos? Com que velocidade? Com que potência esse calor é transmitido? Como ele é transmitido? Então é justamente o que a gente vai discutir na nossa videoaula. A transferência térmica basicamente se dá por três processos diferentes, certo? Nós temos a chamada transmissão de calor por convecção, que é uma transmissão que acontece em fluidos, e ela se dá da seguinte forma. Não deu para fazer uma animação bonitinha, mas eu botei uma figurinha aqui de uma fogueira para ilustrar o que eu quero dizer. Imagine aqui uma fogueira, certo? Você está próximo da fogueira. Quando a gente está próximo da fogueira, a gente sente o calor da fogueira, né? Mas esse calor ele vem por radiação, que eu vou falar mais para frente. Mas existe outra forma de transferir calor, que é o seguinte: se você ficar em cima da fogueira, além do calor por radiação que a fogueira emite, né, por causa da luz da fogueira, o que acontece? O ar que está em volta da fogueira, ele se aquece, e o ar mais quente, ele é mais leve, né, porque ele dilata, ele é mais leve e ele acaba subindo. Então esse ar quente, ele sobe, e tudo que tiver na frente, aqui no meio do caminho, vai receber esse ar quente e vai se aquecer. Então você tem uma transferência do calor que estava aqui na fogueira para um objeto que está em cima, através de uma corrente de convecção que surge no ar que está em volta da fogueira. A mesma coisa acontece com um objeto quente dentro da água. Se você colocar um objeto que aqueça dentro da água, a água mais quente ela vai subir por convecção e vai aquecer tudo que tiver em cima. Então vai transferir esse calor para outras regiões da água, por exemplo. Isso acontece muito com a atmosfera, né? O vento, a dinâmica dos ventos é justamente isso. Regiões do continente que se aquecem mais, vai subir o ar quente, ele vai para uma região mais alta da atmosfera, e o ar frio ele tem que ocupar o espaço. Então, no momento que esse ar frio ele vem para ocupar o espaço do ar quente, é que surge o vento. Então o vento é decorrente de um movimento de convecção por conta do aquecimento. Existem várias discussões envolvendo corrente de convecção. Por exemplo, eu já ouvi uma vez o pessoal que anda de asa delta, né? Eles falam muito em você pegar uma corrente de convecção, quer dizer, você está ali na asa delta, e se vier uma corrente de convecção de baixo para cima, aquele vento, ele acaba empurrando a asa delta para cima, e você consegue ganhar velocidade, né? Consegue ganhar altitude com isso, mas é arriscado, porque se você não se controlar, você pode perder o controle e cair da asa delta. Então a convecção ela existe em muitas situações, é muito comum na dinâmica atmosférica, esse movimento de convecção, e é um movimento inclusive que serve para espalhar o calor de uma região para outra, por exemplo, certo? Então é assim que se dá. Isso acontece com fluidos, claro, porque no sólido não dá para fazer isso. Transmissão por radiação, né, com o calor ele se dá através da transmissão de ondas eletromagnéticas. Como é que funciona isso? Todo corpo, gente, que tem temperatura, ele emite ondas eletromagnéticas. Todo, inclusive eu, você, o computador que está na minha frente aqui, a mesa, as cadeiras, tudo emite ondas eletromagnéticas. Só que a gente não vê, porque essas ondas eletromagnéticas estão na frequência do infravermelho. É uma frequência que a gente não enxerga, mas existe, certo? E essa onda eletromagnética, quando atinge o seu corpo, você se aquece também. Então olha só, além de você se aquecer quando você recebe a onda eletromagnética,
você também emite onda eletromagnética quando você tem a certa temperatura. Então, nosso corpo vive nessa troca de ondas eletromagnéticas com o ambiente. E quanto maior for a temperatura do objeto, maior é a frequência dessa onda emitida, né? Então, como o nosso corpo está frio, a frequência de emissão do nosso corpo é muito baixa, então a gente não enxerga, é infravermelha. Se o nosso corpo aumentar de temperatura, essa frequência vai aumentando, e se a gente conseguir aumentar bastante, vai chegar um momento que a onda que a gente emite, ela passa a ser visível, né? Nesse momento, o que acontece? Nosso corpo ele fica incandescente. Claro que não vai acontecer, a gente morre antes, né? Antes de chegar nessa temperatura. Mas em alguns materiais funciona. Uma madeira, por exemplo, dá para aquecer ela até ela atingir uma temperatura com que a luz que ela emita seja visível. É por isso que a gente consegue medir aqueles termômetros, né? Tem uns termômetros que você aponta para o objeto e ele dá a temperatura, porque ele pega a onda eletromagnética, pela frequência ele diz qual é a temperatura. Então você não precisa nem chegar perto. Só precisa pegar a luz que sai dali, a radiação, pela frequência da radiação, você sabe qual é a temperatura daquele material, né? O sol, por exemplo, ninguém nunca encostou no sol, botou um termômetro lá para saber a temperatura, mas pela luz que a gente recebe do sol, a gente sabe qual é a temperatura do sol, né? E essa radiação, quando atinge o nosso corpo, ela nos aquece. É o que acontece, né, entre o sol e a terra. Então, o sol transmite calor para a terra através da emissão de ondas eletromagnéticas. Não existe ar, então não existe convecção e não existe contato. A Terra não está em contato com o Sol. Aliás, não tem nada entre o Sol e a Terra. É um vácuo e o aquecimento se dá através das ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol. Engraçado que a Terra também ela emite ondas eletromagnéticas, né? Ela emite, só que o Sol é muito mais quente, né? Lembrando que não é preciso o meio material, como as ondas se propagam no vácuo, é possível transmitir calor sem precisar de um meio material para que haja a transferência. Nós temos talvez a forma mais comum de transferência de calor, que é por contato. Dois objetos que tenham temperaturas diferentes, se forem colocados em contato, o corpo mais quente transfere calor para o mais frio. Esse é um movimento natural e é o que é mais comum de acontecer, certo? Você quer, sei lá, botou o bolo no fogo, né, no forno, e aí o bolo está pronto, você quer resfriar o bolo para comer logo. O que é que você faz? Tira de dentro do forno e coloca na pia, porque a pia vai estar mais fria do que o bolo, né? Vai transferir calor do bolo para a pia vai esquentar e o bolo vai esfriar. Então essa transferência que se dá é por convecção, por contato. Vamos pegar um caso aqui idealizado, que é o seguinte: eu tenho aqui um corpo a uma temperatura T2, certo? E um outro corpo a uma temperatura T1. Vamos supor que T2 tem a temperatura maior que T1. E eu vou colocar entre esses dois objetos um outro objeto, certo? Um cilindro em contato. E o que vai acontecer? Como existe essa diferença de temperatura, o calor ele vai fluir do mais quente para o mais frio através desse cilindro. Esse cilindro tem um comprimento L e tem uma área A. Né? Através desse esquema, nós podemos calcular o fluxo de calor nesse pedacinho dx aqui. Imagine um pedacinho desse dx aqui, uma seçãozinha bem fina, né, um corte bem fino aqui desse cilindro. A quantidade de calor que vai passar por aqui por unidade de tempo é dada por essa expressão. Então, a quantidade de calor que vai passar por uma seção de espessura dx por unidade de tempo vai depender do tipo do material, que é esse K, dependendo do tipo do material, vai depender da área de contato. Então, quanto maior for a área de contato, maior é o fluxo, e de variação de temperatura com a distância, certo? Vamos fazer, bom, e K, como eu falei, né, K é chamado de condutividade térmica do material e depende de cada material. Quanto mais fácil for a condução, maior é o K. Então, se você fizer uma ligação com metal, por exemplo, esse K é grande. Agora, se você ligar esses dois materiais com madeira, esse K vai ser menor. A transmissão vai ser menor, o calor vai ser menor, né?
Muito bem, vamos pegar um caso bem simplificado. Um caso de um regime estacionário. O que é um regime estacionário? É quando a temperatura não muda com o tempo. Então esses T's aqui, ó, T1 e T2, sempre vai ter o mesmo valor, né? T2 vai ser grande, T1 vai ser pequeno, e vai ter um fluxo contínuo de calor aqui que não vai mudar com o tempo, vai estar sempre o mesmo, igualzinho, porque não existe mudança. Então esses dois materiais são reservatórios térmicos, né? Que não existe tanta variação em temperatura. Então, como isso aqui não vai mudar no tempo, o que vai acontecer? Imagine que esse gráfico aqui representa, né, esse eixo horizontal representa a posição dessa barra. Então, em 0 eu represento a temperatura da barra nesse ponto, e em L eu represento a temperatura da barra nesse ponto. Então, no regime estacionário, a temperatura da barra ela vai decair linearmente ao longo do seu comprimento. Ela, quando começar alta, porque está em contato, vai diminuindo, 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 e aqui nesse ponto ele vai atingir a temperatura T1. Certo? Então, quando eu tenho um regime estacionário, a minha variação de temperatura com a posição é constante. Então, se eu fizer um cálculo calcular qual é, né, como é que se dá o comportamento dessa temperatura, através desse gráfico, eu encontro essa relação aqui. A variação de temperatura com a posição vai ser dada por essa relação. Menos T2 menos T1 dividido por L. Né? Lembrando que aqui tem uma curva, o coeficiente linear é negativo, porque a curva ela é para baixo, tá vendo? O gráfico é para baixo, por isso que aparece esse menos. E, bom, isso aqui é um cálculo simples de equação de primeiro grau, né? Certo? A variação de temperatura com a posição vai ser dada por essa expressão que se calcula através desse gráfico aqui. E aí eu vou substituir, né, essa derivada da temperatura por essa expressão. E eu encontro isso, que o fluxo de calor entre dois, né, materiais com temperaturas T1 e T2 no regime estacionário vai ser dado por essa expressão, ou seja, depende diretamente do tipo do material. Quanto maior for a temperatura, quanto maior for o K, né, quanto maior for a condução térmica, melhor ele conduz calor. Materiais que conduzem bem calor, por exemplo, o metal, tem um K muito alto. Então, quanto maior for o K, mais ele conduz. Quanto maior for a área de contato, mais a condução de calor é melhor, certo? Então, por isso que você quer aquecer uma água com mais rapidez, você tem que ter uma panela grande e o fogo grande. Não adianta você botar um fósforo embaixo de uma panela de 10 litros que você não vai aquecer nada, que a área de contato do fogo é muito pequena. Tem que ter o contato entre o fogo e a panela. Não basta a panela ser grande e o fogo ser pequeno. O fogo tem que ser grande também. O ideal é que o fogo ocupasse todo o fundo da panela, né? Mas aí haja gás. Tem que ver também isso. Muito bem. Então, além de depender da área e do tipo do material, depende da diferença de temperatura. Ó. Quanto maior for a diferença de temperatura, T2 menos T1, maior vai ser a condução térmica. Isso aqui é uma coisa interessante, porque se você pega, vamos exemplo do bolo, né? O bolo está quente, sei lá, 70 graus, e você coloca na pia, qual é a vantagem que você tem aí? Primeiro, a pia ela tem uma condução térmica boa, porque ela é feita de alumínio. Então esse K é grande, certo? A área de contato é boa, porque você pega o fundo da bandeja, né, que é uma área grande, então você tem uma condução térmica favorecida, porque você tem uma grande área de contato. A diferença de temperatura inicialmente é grande também, então você tem um facilitador maior aí, que é a diferença de temperatura, porque a panela, a bandeja está a uma temperatura alta e a pia vai estar a uma temperatura ambiente. Então você começa aí com um favorecimento. E é inversamente proporcional ao comprimento. Que comprimento é esse? É a distância desse objeto de contato aqui. No caso do bolo, isso aqui é como se fosse a espessura da panela, né, da assadeira. Quanto mais fina for a assadeira, melhor é a condução. Quanto menor for L, maior é a condução. Então a assadeira grossa, ela desfavorece a condução térmica, e a assadeira fina favorece. Agora não pode fazer uma assadeira muito fina, senão ela quebra, né? Ela parte muito rápido. Então o ideal é que você tenha uma espessura próxima ali do ideal. Então
Com isso, tem um favorecimento na condução térmica entre o bolo e a pia. Só que lembre-se, né, com o tempo, isso aqui no caso do bolo e da pia, não existe um regime estacionário. Porque com o tempo a pia vai se esquentar e a temperatura vai ficar vai se igualando, né? Então com o tempo a condução térmica com a pia ela vai diminuindo. Vai diminuindo porque a temperatura da pia vai ficando igual a do bolo. E se isso se igualar, não existe mais condução térmica. Então o ideal, gente, quando vocês forem esfriar bolo, depois de um certo tempo, depois, sei lá, de uns 2, 3 minutos, você tirem a bandeja dali, daquela região da pia e bote em outra região fria. Porque aí você vai ter um outro favorecimento de esfriamento do bolo, tá? Então é só uma dica aí que eu dou a vocês quando forem fazer bolo. Vamos lá. Existe ainda o caso de uma barra composta. É quando eu tenho a mesma situação, só que o material que liga os dois reservatórios térmicos é composto por uma liga de dois tipos de materiais diferentes, com conduções diferentes. Mas esse problema aqui, apesar de parecer complexo, ele é bem simples, certo? Você vai supor que a condução térmica é a mesma nos dois lados, claro, né? A quantidade de calor que entra desse lado é exatamente a quantidade de calor que entra nesse outro lado. Não existe perda de calor no meio do caminho. Então você vai supor a mesma condução térmica que está aqui. E aí, eliminando esse T0, que é a temperatura aqui na interface, fizer um cálculo aí para eliminar esse T0, eu encontro que a taxa de condução, a quantidade de calor por unidade de tempo, vai ser igual à área de contato. Então estou supondo que a área é a mesma, certo? Nos dois pedaços da barra. Vai ser diretamente proporcional à diferença de temperatura, assim como aconteceu antes, mas aqui no denominador vai aparecer esse termo aqui, esse somatório do comprimento dividido pela condutividade. E, de maneira geral, a gente pode dizer que a condução, o fluxo de calor em uma barra composta vai ser dado por essa expressão, né, onde eu tenho uma proporção direta com a área, com a diferença de temperatura, e aqui embaixo eu vou estar somando o comprimento pela condutividade de cada pedaço que compõe a minha barra, certo? Então, no final tem um resultado muito parecido para o fluxo de calor, que é a quantidade de calor que passa essa área por unidade de tempo, certo, gente? Então é isso que eu queria falar para vocês sobre transferência térmica, lembrando que tem vários exemplos, várias aplicações que a gente pode estar trabalhando, mas por conta do tempo da videoaula, não pode ser uma videoaula muito longa, porque por causa da dificuldade de transferência de arquivo, também não dá para ficar muito tempo na frente de um computador assistindo videoaula. Então eu vou tratar essas questões mais particulares nos fóruns. Espero que vocês participem, lembrando que a participação em fórum faz parte da avaliação, certo? Então até a próxima.